desligar o telefone para não ligar na hora. Já viu? Isso aí, isso é no Facebook. Agora vem no Instagram. Tudo bem, eu acho que está dando certo, né? Hoje vai dar tudo certo, né? Facebook, Instagram, espero que esteja todo mundo. Alessandra, você podia ficar do lado ali só para ver quem entrar lá. A Zilda entrou, Nilce, né? Você, Alessandra, já entrou, daqui a pouco nós começamos. E no Instagram? No Instagram, a Cris, o Alê, cuidado, não balança nele, senão cai aqui no telefone. O Alê, quem mais? O pessoal está entrando ali, graças a Deus, que bom. Né? Eu acho que hoje vai dar tudo certo. Quem tem o Facebook, tem o Instagram, vai poder acompanhar. Né? Quem já tem o Facebook, fica mais fácil. Mas que bom que nós vamos ter a participação de muita gente. A André já entrou ali, Andréia, né? Quem mais? Tem mais alguém? Renato já entrou, ótimo, excelente. Né? E no Instagram a gente vai deixando. A Margarete ainda não entrou no Instagram, mas daqui a pouco ela vai estar entrando aí, tá? Para acompanhar também. Que bom, gente. Dá trabalho, mas a gente faz todas essas lives tal para a glória de Deus, né? E para a edificação da nossa igreja. Esse tempo aí tem me ensinado muita coisa. Eu não sei se está ensinando para vocês também, né? A gente saiu da normalidade, não é verdade? Mas isso é muito bom porque trouxe à tona uma realidade que a gente não conhecia, na verdade. Eu, essa semana, engraçado, conversando com alguém lá no trabalho, alguém comentava comigo assim, rapaz, eu não tenho mais filme na Netflix para assistir. Já assisti tudo, já assisti todas as séries e tal, e de formas que ele quis passar uma mensagem de que estava enfadado, né? Está enfadonho ficar em casa porque não tem mais filme para assistir, não tem mais séries para assistir. Eu fico pensando assim, rapaz, será que é só isso na vida que tem para fazer? Assistir filme? Se a gente está numa pandemia aí, está, né, amotinado, né, enclausurado, quer dizer, não se conversa mais? Há casais que estão se estranhando porque nunca estiveram tanto tempo juntos assim. E de repente não tem nem assunto, nem conversa, não é verdade? Isso não é bom, não é bom sinal. Você lembra quando você começou no início do ano, aquela leitura da Bíblia, a Bíblia em um ano, plano de leitura da Bíblia em um ano? De repente você parou pelo meio do caminho, é hora de recomeçar. Algum tempo para trás você não leu, volta à leitura da Bíblia novamente. Coloca o assunto em dia. Porque era assim, o marido saía para trabalhar, a mulher saía para trabalhar, os filhos para a escola. Só iam se ver no final da tarde e à noite. E aí assistia a televisão, conversava um pouquinho, daqui a pouco já estava na hora de dormir. Não se conversava, não se colocava assunto nenhum em dia. Agora tem-se a oportunidade de colocar assunto em dia. Você não pode ir para um shopping, né? Não pode estar junto com outras pessoas, mas você pode fazer a sua caminhada no condomínio onde você mora. Eu falava com minha sobrinha e Zilda que nós temos que dar uma caminhada, os três, né? Tomar um pouquinho de vitamina D, né? Os raios solares aí faz bem para a saúde. Então, há o que fazer sim nesse tempo. O que falta a nós é criatividade, percebe? Então, por exemplo, eu estou ocupando meu tempo preparando essas lives. Amanhã a gente tem estudo bíblico aqui em casa, né? Depois a gente prepara o culto do final de semana,
né? Então, há o que fazer sim. Seja criativo, né? Invente, né? Projete, crie novas opções diante de tudo isso. Bem, mas a gente não está aqui para falar sobre esses assuntos, né? Mesmo porque a gente já está, né, com overdose tanto coronavírus, eu já não aguento mais. A gente está aqui para estudar a Bíblia, né? E falar sobre personagens da Bíblia. E hoje eu descobri um personagem na Bíblia que ninguém quase nunca fala sobre ele. Sobre ele a gente vai falar na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem. Nós vamos falar de um camarada que tem um nome pequenininho, mas que causou uma confusão tremenda no Antigo Testamento, né? Ele causou muito problema para Moisés, para o povo de Israel quando sai do Egito. Mas nós vamos falar sobre ele na semana que vem. Hoje eu quero falar sobre Jonas, porque o Jonas era um cara complicado. O nome Jonas significa pombo. Eu fiquei pensando, por que pombo, né? Eu até perguntei para minha sobrinha essa semana se ela já tinha visto o filhote de pombo. Você já viu filhote de pombo? Eu nunca vi. Parece que o pombo já nasceu daquele tamanho, não é verdade? Ninguém nunca. Mas o nome Jonas significa pombo. E aí eu fiquei pensando assim, por que pombo, né? Lembram-se quando Jesus disse o seguinte: sede prudentes como as serpentes e manso como o pombo, ou a pomba. Quer dizer, mas de manso mesmo, a gente vê na história do profeta Jonas que não tinha nada de manso. Então, você que está aí com a sua Bíblia, não sei se vocês notaram, não dá para vocês verem, mas eu estou aqui cercado de Bíblia, né? Olha, eu tenho essa pilha de Bíblia aqui, desse lado. Eu tenho outra pilha de Bíblia desse lado. Eu tenho outra pilha de Bíblia aqui na minha frente. E aqui atrás... Aqui atrás? Como é que é? Não, aqui atrás. Eu tenho outra pilha de Bíblia. Isilda me perguntou por que esse monte de Bíblia aqui. Pelo seguinte, não adianta você ter esse monte de Bíblia e não ler nenhuma delas. Porque olha só, olha algumas Bíblias que eu tenho. Eu tenho aqui, ó, Bíblia Católica, ó. Essa Bíblia Católica. Eu tenho aqui, ó, a Bíblia Devocional do Casal. Eu tenho aqui a Bíblia de Estudo, a Mensagem. Eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém. E tenho Bíblia em inglês, tenho várias Bíblias aqui. Bíblia da Reforma. Mas é muito bom ter Bíblia, mas se ela não for lida, ela será apenas um livro como qualquer outro. Então, nesse tempo que você não tem o que fazer, aparentemente não tem o que fazer, leia a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro enfadonho que você enjoa de ler. A Bíblia ela tem uma dinâmica que, se você, quando começa a ler e você se interessa em leitura da Bíblia, você vai descobrir muitos mistérios de Deus na sua vida. Então, abra a sua Bíblia, você tendo a Bíblia aí, abra a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Então, um pouco antes aí do Antigo Testamento, aí um pouquinho antes de Mateus, vai lendo, vai abrindo aí. Ontem eu falei, ó, está entre Daniel e Malaquias, né? É um profeta novinho. Não sei se você teve curiosidade de saber. Vocês estão com a Bíblia aí também? Não? Não sei se você já teve curiosidade de saber por que a Bíblia fala profeta maior e profeta menor. Não é porque o profeta era mais importante do que o outro, mas é por causa da revelação que é menor do que a revelação do profeta Isaías, por exemplo. O livro de Isaías é extenso, do profeta Isaías é extenso. Agora, os profetas menores, eles são profetas menores porque a revelação do profeta, ela é menor. O livro é pequeno, por isso que chama profetas menores. Não é porque eles eram menos importantes que os outros profetas, mas sim porque a revelação deles, a revelação é menor. O livro é mais curto, por isso que é profeta menor. Bom, mas quem é quem na Bíblia? Vamos estudar sobre Jonas hoje. Mas eu quero orar. Eu quero orar. Eu não sei como é que foi o seu dia, como é que foi. Se você teve, irmão, vou colocar nessa oração
algumas pessoas que carecem da nossa intercessão. Pessoas que estão enfermas, né? Há algum tempo já, e outras que estão recentemente enfermas, mas que nós precisamos apresentar essas vidas no altar do Senhor. Nós temos a Mariazinha, que está enferma, nós temos o Felipe, que tem sido alvo das nossas orações, né? Nós temos a Nilce e tantas outras pessoas que nós conhecemos no Brasil. Nós temos orado pelos profissionais da saúde, os hospitais, os enfermeiros, pessoas que estão em leitos dos hospitais por causa dessa pandemia. Eu quero orar por essas pessoas e orar pela sua vida, por você que me assiste agora aqui. Vamos orar? Obrigado, Pai amado, pelo privilégio que é poder abrir a Tua palavra e buscar nela entendimento para as nossas vidas. Eu te peço, ó Deus, por essas pessoas mencionadas que estão enfermas já há algum tempo, que o Senhor continue o processo de restauração na saúde de cada uma delas. Que o Senhor, Pai querido, abençoe os lares que estão aqui conosco esta noite, buscando aprender da Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, traga crescimento nas nossas vidas, ó Pai, na vida da Tua igreja, em oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito queridos, vamos falar um pouquinho sobre o profeta Jonas. Nós não vamos ler o livro todo, mas vamos destacar alguns trechos do livro para identificarmos quem é esse profeta. Há dois acontecimentos significativos no livro de Jonas. Dois acontecimentos salientes no livro de Jonas. Primeiro, em que um grande peixe engoliu o profeta. Vem mais para cá, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia não fala que é baleia, não, tá bom? Se alguém disse para você isso, ou ele se enganou, né? Ou alguém disse para ele isso e ele passou para frente. A Bíblia fala de um grande peixe. Não me pergunte que peixe é esse, que eu não tenho a menor ideia. Eu sei que a Bíblia diz que é um grande peixe. Então, esse é um dos acontecimentos marcantes no livro de Jonas. O outro acontecimento marcante no livro de Jonas foi a possibilidade que Deus deu a Jonas de ir a uma grande cidade chamada Nínive, capital da Síria, né? Pregar, proclamar o nome de Deus, para que essa cidade toda se convertesse, e assim esse profeta, sendo um instrumento de Deus, né, pregando o evangelho a uma nação, inclusive inimiga do povo de Israel. Então, são os dois acontecimentos marcantes no livro de Jonas. Jonas é uma figura muito interessante e bastante controvertida. Deus mandou que ele fosse até a grande cidade de Nínive, capital da Síria, para pregar o arrependimento do povo. Então Jonas se recusou. Então, por que ele se recusou? Porque ele era xenófobo. Você sabe o que é xenófobo? Xenófobo é aquela pessoa que tem preconceito em relação a alguém que nasceu em outro país, de outra nacionalidade. Por quê? Porque Nínive, capital da Síria, era um povo que escravizava povos diferentes dos deles. Então, Jonas se sentiu no direito de não abençoar aquela nação, né? A Nínive, a capital da Síria, porque esse povo era inimigo do povo de Israel. E Deus, quando dá a ordem para ele descer a Nínive e pregar o evangelho, não, mas proclamar o nome de Deus naquela cidade, ele foge da missão dele, né? Então Jonas, ele entrou no navio, num barco, em outra direção, não para Nínive, mas para uma outra cidade chamada Jope. Ele embarcou nesse navio na direção oposta à Síria, a Nínive. Mas no trajeto, o navio onde ele estava enfrentou uma enorme tempestade. Vejam bem que não somente ele foi prejudicado, mas toda a tripulação todos os marujos daquele navio sofreu essa tempestade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso pecado pode prejudicar as outras pessoas,
A nossa desobediência a Deus pode prejudicar as outras pessoas. Porque se a pessoa ela comete pecado, mas ela vai ser prejudicada, ela somente, é uma coisa. Mas quando o pecado dela atinge outras pessoas, querem ver um exemplo? As pessoas que são viciadas, ou na bebida, ou nas drogas, não somente ela sofre, trazendo sobre si as consequências do seu vício, mas ela ocupa outras pessoas à sua volta por causa do pecado que ela está cometendo. Ela prejudica o casamento dela, ela prejudica os filhos dela, né? Ela traz problema para o Estado, para os profissionais, percebe? Então ela prejudica outras pessoas. Quando Jonas se recusa a obedecer à voz de Deus, o barco onde ele estava sofre tempestade, e por conta disso há uma grande confusão ali. Todos os tripulantes sofrem o mesmo problema, por causa do pecado e da desobediência de Jonas. Aliás, a desobediência foi o primeiro pecado da raça humana. Vocês se lembram, numa das lives eu já falei sobre isso, Adão e Eva. Eles desobedeceram uma ordem explícita de Deus. Então, quantos de nós, muitas vezes, Deus dá uma ordem e nós desobedecemos? Então, nossos pecados prejudicam os outros também. A situação só acalmou quando Jonas foi atirado ao mar pelos marinheiros. Agora, atentem para um versículo que eu quero chamar a atenção de vocês. Capítulo 1, versículo 8, diz assim: Então lhe disseram, os marujos disseram a Jonas, declara-nos agora por causa de quem veio esse mal. As perguntas que eles fazem a Jonas. Primeiro, que ocupação é a tua? O que você faz? Qual é a tua profissão? Qual é a tua ocupação? Outra pergunta que eles fazem: de onde você vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? São perguntas que identificam quem é quem na Bíblia. Jonas teria de dizer qual era a procedência dele. Por que ele estava ali? Essas perguntas muitas vezes são feitas a nós num tempo em que alguns de nós perderam a sua identificação em relação a Jesus, em relação a Deus. O mundo quer saber qual é a nossa procedência, o que nós estamos fazendo aqui. Nós somos embaixadores de uma terra que não é esta aqui, nós somos embaixadores dos céus. Então, a situação só acalmou quando Jonas foi atirado ao mar pelos marinheiros e acabou sendo engolido por um grande peixe. Está no versículo 17. 1,17 diz assim: Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, só aconteceu a calmaria quando ele foi jogado ao mar. E assim a tempestade acabou. Então, o profeta ficou no estômago do peixe por 3 dias e 3 noites. No capítulo 2, ele se arrepende e faz uma oração. E olha que lugar estranho que essa oração acontece. Acontece no ventre de um peixe. Ele se arrepende. No capítulo 2, quando você lê o capítulo 2, você vê lá o relato do arrependimento de Jonas. Ele arrependeu da sua rebeldia e orou a Deus pedindo uma libertação. Né? E o americano fala assim, disgusting, né? Por quê? Porque ele foi vomitado na praia. Então, Jonas atendeu a ordem de Deus e foi até Nínive, né? E pregou o arrependimento para o povo. E, surpreendentemente, não para Deus, porque muitas vezes as coisas acontecem, a gente acha que essas coisas surpreendem Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus não é pego de surpresa em absolutamente nada. Deus não se impressiona com aquilo que nós fazemos. Percebe? Então, surpreendentemente, para Jonas, o povo se arrependeu e foi perdoado por Deus. Surpreendentemente, por causa do sermão que Jonas prega. Até onde eu sei, esse sermão de Jonas é o menor sermão que se tem conhecimento.
No capítulo 3, versículo 4, olha o sermão de Jonas. É um sermão medíocre. Jonas pregou o menor sermão que se tem conhecimento. O sermão de Jonas foi esse aqui, olha. Versículo 4 do capítulo 3. O sermão é esse aqui, ó. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Todas as vezes que eu leio esse sermão de Jonas, porque foi a única coisa que ele disse, a pregação dele consistiu em apenas essa frase. Todas as vezes que eu leio esse sermão de Jonas, eu fico pensando assim, como é que alguém pode se converter com um sermão desse? Mas esse sermão, que é um sermão insignificante, nos ensina o seguinte, que a ação de Deus não depende da minha pregação. Mas essa pregação... Muitas vezes nós vemos pastores pregando aquele sermão eloquente, né? Cheio de fogo, né? E a gente acha que o sermão, né? A oratória dele, né? O gesto dele, a postura dele impressionou as pessoas. E às vezes nós vemos pastores pregando calmamente, tranquilo, e quando ele faz o convite, pessoas também vêm à frente. Isso diz a mim e a você o seguinte, que não é o sermão, não é a postura, não é a oratória, não é a homilética, não é a experiência, não é a capacidade, não é? Não é o convencimento do pastor, mas é a ação de Deus. Eu não sei quantos de vocês lembram, né? Okay? Muitos de vocês são novos ainda, mas Billy Graham, quando pregava, o sermão dele, irmãos, comparado a alguns sermões hoje, era aquela tranquilidade, aquela voz mansa, suave, né? Evangelho simples, linguagem simples. Nas grandes cruzadas de Billy Graham, quando ele fazia aqueles estádios lotados, quando ele fazia o chamado apelo, eu não gosto de usar essa palavra apelo, eu gosto de usar a palavra convite. Quando ele convidava as pessoas a entregar as suas vidas a Jesus, perto ali da plataforma, juntava verdadeiras multidões ali. Por quê? Porque é o Espírito Santo, é a ação de Deus. Esse sermão de Jonas, no nosso contexto, não convence ninguém. Mas perceba que a Bíblia diz que uma cidade inteira se converteu. Mais de 120 mil pessoas se converteram. Então, esse sermão de Jonas é um sermão curto, mas pela ação de Deus transformou uma cidade inteira. Né? O mais interessante é que Jonas ficou muito zangado, porque ele ficou decepcionado. Imagine só. Imagina, eu sou pastor, eu prego a palavra, faço o convite, e muitos atendem o convite, entregam suas vidas a Jesus. Qual é a minha reação? Eu fico feliz, evidentemente. Eu fico muito alegre em saber que pessoas entenderam a palavra de Deus, entregaram suas vidas a Jesus, mas Jonas não, ele ficou zangado. No capítulo 4 é registrado aí que ele ficou zangado, a ponto de desejar a própria morte. Vejam bem, versículo 3. Olha o versículo 3 do capítulo 4. Versículo 3, olha o que diz aí. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele fica decepcionado. Por quê? Porque ele esperava que aquele povo, inimigo do povo de Israel, não se convertesse. Olha que decepção. A isso eu dou o nome de falta de misericórdia. Deus ama a todos igualmente. Deus amava o povo de Nínive como amava o seu povo Israel. Deus não tem preconceito. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos igualmente. Quem faz distinção entre esse e aquele somos nós. Veja se você não é assim. Se não é, já foi.
Eu sempre digo às pessoas, Deus não tem cestas de lixo. Deus ama a todos, Deus não descarta ninguém. Jonas ficou decepcionado porque ele não queria, ele ficou zangado. Quando o povo se arrepende porque ele queria a punição dos aceiros, o nosso Deus não é assim. O nosso Deus não é assim. Ele diz que engano é nossa. E Deus pacientemente teve que ensinar a Jonas a ter misericórdia. Misericórdia. A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos. O que é misericórdia? Misericórdia de Deus é Ele não nos punir por aquilo que somos. Nós somos pecadores. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão fora da glória de Deus. Percebe? Essas misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. A cada manhã que nós temos na nossa vida, essas misericórdias de Deus são renovadas. Não é? Nós passamos a viver aquele dia com a misericórdia de Deus sendo renovada na vida de cada um de nós. Então Deus teve que ensinar isso a Jonas, a ter misericórdia. Então Jonas é o símbolo das dificuldades humanas. Quem sabe alguns de nós, né, nós estamos aí, né, vendo-nos a nós mesmos em Jonas. Primeiro, a recusa em obedecer a Deus. Nós somos filhos desobedientes às ordens de Deus, aos imperativos de Deus. Porque quando Deus ordena-nos que façamos algumas coisas, irmãos, nós temos que rapidamente obedecer à voz do Senhor. Quantas pessoas estão se dando mal na vida, nos seus relacionamentos, nos seus casamentos, porque desobedecem à ordem de Deus. Então, Jonas tinha esse problema, como muitos seres humanos têm nos dias de hoje. Recusa em obedecer a Deus. Outra coisa que Jonas tinha é a falta de entendimento da misericórdia de Deus. Filipenses capítulo 2 diz lá, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Os sentimentos que houve em Cristo Jesus são os mesmos sentimentos que devem haver em nós. 1 João 2,6 diz, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Então, em olhando para Cristo, nós temos que agir como ele agiu. Misericórdia. E o problema de Jonas, o terceiro problema, era a dificuldade de perdoar. Né? A Bíblia é bem clara sobre perdão. Eu tenho dito à igreja que eu não perco muito tempo em explicar o que seja perdão, porque é uma questão tão clara na Bíblia, meus queridos, tão clara na Bíblia, né? Se nós não perdoamos na horizontal, nós não adquirimos o perdão de Deus na vertical. O perdão de Deus está em nós à medida que nós perdoamos o nosso semelhante. Como é que eu posso dizer que amo a Deus, a quem eu não vejo, e odeio o meu irmão, a quem eu vejo? Não tem como. Então, Deus ensinou a Jonas, está ensinando a nós nessa noite, ou reafirmando em nós essa noite, que nós devemos perdoar o nosso semelhante. O livro de Jonas é uma leitura fascinante. Se você não leu ainda, são 4 capítulos, é um livro muito curto, mas é interessante, é importante que você leia. Então, essa noite eu preciso que você aprenda isso, querido. O livro de Jonas esse personagem na Bíblia, quem é quem na Bíblia? Jonas vem ensinar que nós devemos agir exatamente o contrário daquilo que ele fez. Quando Deus nos dá direção, vá por essa direção. Não desvie, porque em se desviar nós vamos ter perdas, vamos enfrentar tempestade na nossa vida. Interessante que no final, não está no meu script aqui, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá no final, Deus faz crescer uma planta para fazer sombras sobre nós. No outro dia, Deus envia um verme para consumir aquela planta e traz um vento, né, uma brisa sobre Jonas,
E ele lamenta porque o verme comeu a planta. E Deus fala assim: você está lamentando pela perda da planta e não tem misericórdia de um povo que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Quantas vezes nós estamos valorizando justamente aquilo que não tem valor? Nós temos que amar aquilo que Deus ama. Deus ama o quê? Gente, pessoas, né? Então nós temos que orar pedindo a Deus primeiro por nós. Nós temos alguns pedidos de oração. Enquanto eu estou aqui falando aos irmãos, nós temos alguns pedidos de oração aqui. Solange, uma amiga nossa antiga, da outra igreja, né? Ela pede oração pelo Leonardo. O aniversário do Leonardo é hoje. Vocês não conhecem, mas a Solange trabalhou conosco na outra igreja, foi secretária do Ministério Brasileiro. Vamos orar, Solange. Já acompanhei por ela. Vamos orar pelo Leonardo, né? Nós devemos mandar alguns abraços, né, para as pessoas que estão assistindo, né? Marilene, obrigado pela sua presença aqui conosco, Marilene. Deus abençoe, né? Não há como falar com Marilene sem lembrar do Vitor, meu grande amigo que está com o Senhor, né? Foi uma perda muito grande na minha vida, né? Marilene, um grande abraço. A Fátima está nos acompanhando também. Fátima, a Margarete, o Alê, a Cris, a Neire, né? A Nilce, a Andréia, Carol, Cremilda, a Cléo, né? Cléo. A Beth, o Nando, né? A Isabel, GB, quem é GB? A Glauce Brasil, GB. Tá bom, Glauce Brasil. E GF. Fala, GF, quem é GF? Glauce Ferreira. GB, GF. Tá bom. Que bom. Essas lives é gostoso por isso. A gente fica muito à vontade para isso. Mas me perdoem, tá bom? GF e GP. Mas que bom, queridos, que bom. Vamos orar e agradecer por essas vidas que estão nos acompanhando, não é verdade? E aí, envie o feedback de vocês, o que vocês estão achando, o que pode ser melhorado. Mas é importante que a gente participe dessas lives, né? E tenha esse tempo de descontração também, né? E que Deus possa estar nos abençoando. Obrigado pela presença de vocês todos conosco esta noite. Vamos orar mais uma vez? E agora eu quero pedir pelo restante de noite na sua vida e também pedir pelo dia de amanhã. A Bíblia diz que Deus trabalha enquanto nós estamos dormindo. Eu gosto sempre de pensar nisso. Enquanto eu estou descansando, Deus está trabalhando, né? Para que nosso dia de amanhã seja uma bênção, não é verdade? Então, irmãos, eu usei máscara hoje o dia todo, usei luva o dia todo, para a questão de prevenção, fazendo a minha parte. Faça também a sua parte. Previna-se, né? A nossa fé é uma fé inteligente, ela é transcendental, mas é uma fé de pé no chão. Então, nós temos que fazer a nossa parte, sim, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por vocês, orar pelo Leonardo, pelo aniversário dele hoje. Andréia está pedindo pelos sobrinhos dela. A Andréia está pedindo pelos sobrinhos dela. Andréia, vamos orar também. São médicos também, profissionais da saúde. Né? A Bel, orar pela Bel, enfermeira também, que está trabalhando, né? Olha só quanta responsabilidade esses profissionais da saúde têm, queridos. Olha quanta responsabilidade. Que Deus possa estar ali com eles, abençoando também. E outra coisa, eles estão suscetíveis a pegar o vírus, né? Eles estão lidando com pessoas enfermas. Então, orar para que Deus proteja essas pessoas, né? Para que eles fiquem imunes de tudo isso que está acontecendo. Tá bom? Feche os olhos onde você estiver. Nós vamos orar mais uma vez, agradecer por esse tempo precioso, maravilhoso, né? Que tivemos aqui esta noite, estamos tendo essa noite aqui. Vamos orar. Pai, nós depositamos na Tua presença, no Teu altar de graças, essas vidas que estão nos assistindo, Pai, que renunciaram a uma outra atividade para estar conosco aqui esta noite. Colocamos a vida do Leonardo na Tua presença, Pai. Ele faz aniversário hoje, completa mais um ano de vida, que o Senhor acrescente muitos outros anos de vida à vida do Leonardo. A Deus, obrigado pela vida da Solange, a Deus,
Que bom, ó Deus, que ela está conosco também. Pedimos-te em nome de Jesus, pelos profissionais da saúde, Pai. Pelos parentes da André que estão lá no Brasil, Pai, ocupados, preocupados, mas que a tua mão de poder os alcance, Pai. Que dê a eles a proteção, Pai, desse coronavírus, para que eles, tendo, Pai querido, a tua companhia, eles possam abençoar outras vidas e cooperar para que a saúde de muitas pessoas seja restaurada, meu Deus. Pai, nós colocamos novamente, Pai, os enfermos da nossa igreja na tua presença também. Alcance-os onde quer que eles estejam, Pai. Abençoa o nosso restante de noite. Que nós possamos, ó Deus, vislumbrar no dia de amanhã a manifestação da tua graça nas nossas vidas. Dá-nos, ó Pai querido, a consciência de que nós não devamos jamais desobedecer às ordens do Senhor, para que a gente não traga sobre nós as consequências da desobediência. Pai, e dá-nos palavra, Pai querido, para mostrarmos às pessoas o quão maravilhoso o Senhor é nas nossas vidas, ó Pai. Para que pessoas possam conhecer, ó Deus, o Deus a quem nós servimos. Muito obrigado, ó Deus, por tão grande privilégio de termos na Bíblia ensinamentos para a nossa vida. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, paire sobre a vida dessas famílias, agora e sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, né? Então, assim, nós fizemos uma plaquinha assim, só para terminar. O que você acha? Jonas, ele é aprovado ou reprovado? Ele foi reprovado. Jonas é reprovado. Por quê? Porque ele fez exatamente o contrário daquilo que Deus ordenou. Não vamos fazer como Jonas, vamos fazer diferente de Jonas, para que lá na frente a gente colha os frutos da obediência. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, fique na paz, Deus abençoe, escreva, pergunte, estamos aqui à sua disposição, né, para que você seja abençoado sempre, para que você tenha um dia na presença do Senhor.